Questão 9. Amador Vasconcelos, proprietário de uma extensa área comercial no centro de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é surpreendido com a citação de uma ação desapropriatória movida por Raiz Empreendimentos e Transportes S.A., concessionária de serviços de transporte de passageiros na capital gaúcha. Ao ler a petição inicial, constatou que a concessionária pretendia indenizar o proprietário por meio de títulos da dívida pública, resgatáveis pelo prazo de 5 anos, de até 5 anos. O pedido da empresa concessionária baseava-se em lei estadual que, ao contrário do Decreto-Lei 3.365 de 41, que impõe nessa hipótese indenização em dinheiro, previa a indenização em títulos da dívida pública. A lei estadual disciplinava também que as desapropriações prescindiam, ou seja, autorizavam, dispensavam de autorização legislativa ou de decreto do chefe do executivo. Bastava a autorização no contrato administrativo que havia celebrado a concessão. Amador Vasconcelos, embora relutante, perdeu a ação na primeira instância. No Tribunal de Justiça local, arguiu a inconstitucionalidade da lei com fulcro no artigo 22, inciso 2 da Constituição Federal. O relator, entendendo inconstitucional a lei estadual e tendo em vista que o STJ, em diversos precedentes, já havia manifestado em casos idênticos pela inconstitucionalidade de leis estaduais que dispusessem sobre desapropriação, decidiu monocraticamente conhecer da apelação e dar-lhe provimento, condenando o Estado do Rio Grande do Sul ao pagamento de honorários de sucumbência, custas e despesas processuais. Tendo por base o princípio da cláusula de reserva de plenário e suas nuances, avalie a incorreção ou correção do procedimento adotado pelo relator. Outra questão também, que aparentemente é dotada de muita complexidade, mas não é. Nós temos muitas informações aqui de direito administrativo, no que diz respeito ao aspecto processual da desapropriação. O objetivo dessa questão não é examinar se esses aspectos aqui da lei estadual gaúcha, se eles são ou se eles não são compatíveis com a Constituição. Não é isso que essa questão exige de você. O raciocínio aqui é tão somente em relação à cláusula de reserva de plenário. Tá? Em relação a essas questões administrativas, aqui nós não entraremos ao mérito. De fato, trata-se de uma lei inconstitucional, tendo em vista que o Estado do Rio Grande do Sul não detém competência para poder regulamentar matéria de desapropriação, porque a competência é da União, por força do artigo 22, inciso 2 da Constituição da República. Se fôssemos adentrar aqui nessa área do direito material, a forma com que essa lei gaúcha regulamentou os aspectos da desapropriação, de igual sorte nós veríamos aqui uma série de inconstitucionalidade. Mas não é objetivo da questão, nós não faremos esta análise. Vamos analisar aqui então, sem mais delongas, a questão da cláusula de reserva de plenário. Vejam só, o relator lá no Tribunal de Justiça entendeu que a lei gaúcha é inconstitucional. E, em vez de submeter a discussão ao plenário do Tribunal de Justiça gaúcho ou ao órgão especial, resolveu, ele mesmo monocraticamente, reconhecer a inconstitucionalidade. Por quê? Porque o plenário do STJ já tinha diversos precedentes nesse sentido. Na verdade, aqui nem fala plenário, fala que o STJ, em diversos precedentes, já tinha decidido pela inconstitucionalidade dessas normas. E pergunta, o enunciado pergunta, está certo esse procedimento, essa conduta está de acordo com a Constituição da República, ou de acordo com o regramento legal acerca da cláusula de reserva de plenário? Observem, está em desacordo com a cláusula de reserva de plenário. O artigo 97 da Constituição Federal determina que, nessa hipótese aqui, é necessário submeter ao Tribunal Pleno ou ao órgão especial a caso existente. Porém,
O artigo 949, parágrafo único do Código de Processo Civil, diz que, na hipótese dessa questão constitucional já tiver sido apreciada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal ou pelo próprio Tribunal de Justiça local, a que o desembargador estiver vinculado, não é necessário submeter a questão ao Tribunal Pleno ou ao órgão especial. Então vejamos. O relator aqui dessa demanda deixou de submeter a questão ao Tribunal Pleno ou órgão especial porque já tinha precedentes do STJ. Por isso que ele se equivocou. Ele se equivocou porque ele deveria sim ter submetido a questão constitucional ao Tribunal Pleno ou órgão especial, uma vez que o enunciado da questão não nos informa se já havia precedentes no plenário do STF ou do próprio TJ que o desembargador relator está vinculado. Então o procedimento está equivocado, porque viola a cláusula de reserva de plenário, o artigo 97 da Constituição Federal e o artigo 949, parágrafo único do Código de Processo Civil.